Que bom contar com a presença de cada um de vocês nesta noite abençoada, em que Deus nos convida a aprendermos cada dia mais e mais, um pouquinho mais dessa doutrina consoladora e esclarecedora que é o Espiritismo. A nossa casa recebe de braços abertos a tantos corações amigos. Neste momento, eu gostaria de convidar a cada um de vocês para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a toda a espiritualidade amiga que tão gentilmente proporcionou este momento para que estivéssemos reunidos. Pedimos aos abnegados trabalhadores do Cristo o equilíbrio, o amor, o entendimento e a compreensão das premissas doutrinárias que serão transmitidas na noite de hoje. Irei agora realizar a leitura de uma breve prece e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Nessa boa vibração, com essa prece, recebemos o nosso palestrante da noite, que veio da cidade de São Simão, a nossa vizinha Tiago, para confortar os nossos corações e ouvidos com o Evangelho do Cristo. Eu vou acender as luzes agora, para nós falarmos uma boa noite de luz acesa. A tribuna é sua, Tiago, se à vontade. Se é mais alto que eu tenho que colocar o microfone. Na porta. Caríssimos irmãos, boa noite a todos. Que energia maravilhosa, que energia maravilhosa. Rogamos aos nossos irmãos espirituais que dirigem os trabalhos dessa casa e também as nossas vidas, que com corações abertos ao amor, a gente possa refletir na noite de hoje, trazer paz, consolo, luz para a nossa caminhada. O tema dessa singela reflexão, as bem-aventuranças, está no capítulo 5 de Mateus. Posso levar até aqui?
capítulo 5, onde Jesus nos traz as bem-aventuranças. Mas antes de iniciar isso, nos recordando da passagem da vida do Mestre, quando em Cesareia de Filipe, Jesus reúne os discípulos e faz uma pergunta. Pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos todos respondem: uns dizem que é Jeremias, outros que é o próprio Elias, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, e vão falando dos profetas do Antigo Testamento, e citando quem o povo falava que Jesus era. E Jesus escuta tudo e fixa os olhos mais uma vez nos seus discípulos e diz: e vós, quem dizeis que sou? Então Pedro, Simão, toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo na terra. E Jesus olha para Simão Pedro e diz: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então ali Jesus se revela como Cristo. E o Cristo, na acepção da palavra Cristo, do grego Christos, é o ungido, ou escolhido, o único. Então ali Jesus fala: Pedro, Deus te revelou que eu sou o único, que eu sou ungido. E aquilo é tão importante porque diz: a partir dali, os discípulos já houvera visto todos os milagres, todas as realizações de Jesus, mas a confirmação dele mesmo, e dizendo que pela boca de um discípulo, inspirado por Deus, sabia-se ali então que existia o caminho, o único, o escolhido. E por que a gente fala isso? Porque quando Cristo sobe ao monte para dar o seu sermão, e Mateus começa o capítulo 5 dizendo assim: e Jesus subiu o monte e abriu a boca dizendo. E isso é muito importante, porque quando ele fala abriu a boca dizendo, nós nos lembramos que a boca fala daquilo que o coração está cheio. É assim, sempre foi. Então, quando Mateus nos diz que Jesus abriu a boca e começou a ensinar dizendo, o que ele quer nos dizer nessa passagem é que nós estamos ouvindo o coração do Mestre, o coração do único, do ungido. Então essa fala toma uma conotação muito maior em dimensão, muito maior, porque ao ouvir as bem-aventuranças do Mestre, nós não estamos ouvindo apenas palavras, nós estamos ouvindo o coração de Jesus deixar um rastro de caminho e pegadas para cada um de nós. E tanto é assim que Mahatma Gandhi certa vez disse que ainda que se perdesse, ainda que se acabasse, que se sumisse todas as ciências sapiensais, ou seja, todos os livros, toda a ciência, tudo que a humanidade já adquiriu, e Gandhi diria: ainda que se perdesse tudo isso e sobrasse apenas o Sermão do Monte, ainda assim a humanidade teria um roteiro, nada teria se perdido. E aí a gente começa a entender a dimensão espiritual daquele sermão, que nos mostra um caminho, uma escada para chegar à luz, à evolução. Podemos dizer, sem medo de errar, que o Sermão do Monte seria o cerne do que o Cristo veio nos passar. Se a gente pegasse o cerne da mensagem do Mestre, do Cristo, está nesse sermão. E para a reflexão de hoje, a gente nós vamos refletir sobre as 7 bem-aventuranças, que é logo no começo do Sermão do Monte, onde Jesus, com seu coração, nos disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nesses breves minutos, meus irmãos, eu queria refletir sobre essas 7 bem-aventuranças e como Jesus, pedagógico que é, as elenca de uma maneira que, de acordo com que a gente sobe o primeiro degrau, nós já temos condição de subir o segundo, e assim por diante. Porque Jesus não começa a falar bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não. A primeira coisa que Jesus deixa como regra para nós, a primeira mensagem, a primeira bem-aventurança que Mateus nos traz é: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus é modelo e guia. Ele nos diz, mas ele vive. A primeira lição do Mestre foi a humildade. A primeira. Porque ele nasceu numa manjedoura. Ele nasceu num lugar de animais, num coxo, nos deixando a lição imorredora. Antes de mais nada, quando era um pequenino bebê, já traduzindo sua vida, a humildade é o primeiro degrau de uma verdadeira evolução do ser espiritual. Ele viveu assim e ele nos diz. E isso nos pede uma reflexão e uma compreensão maior do que seja essa humildade. Porque Jesus fala, bem-aventurados os pobres em espírito. Jesus não estava preocupado com a matéria. Não é a humildade de recursos materiais. Isso que é transitório. A matéria é meio para a evolução do ser. Nós espíritas já sabemos disso. A matéria é um laço, um caminho. O problema é que nós a transformamos em algema e nos prendemos a ela e nos mudamos por causa dela. Mas a humildade que Jesus fala é a humildade do ser, do espírito. Veja bem, porque pode ter muitas pessoas que são humildes no quesito material, mas com uma arrogância tamanha. E quantas pessoas que do ponto de vista material têm a maior soma de recursos e têm uma humildade sem igual. Essa humildade, a que o Mestre fala, é a viagem interna. Não é essa que nossos olhos enxergam. Talvez por isso o preposto do Cristo, isso está no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A filosofia socrática estabeleceu as bases para o cristianismo, e o primeiro pilar da filosofia socrática era: conhece-te a ti mesmo, mergulha para dentro de si. Porque só aquele que com humildade entra para dentro de si consegue enxergar o que precisa ser melhorado e para que direção eu vou. O grande problema é que nós outros, através dos tempos, temos nos preocupado tanto em olhar no outro e identificar o que precisa ser mudado no outro, e esquecendo de fazer isso em nós mesmos, caminhamos em círculos. Então Jesus, com essa pedagogia maravilhosa, estabelece como primeiro degrau: seja humilde tu, reconheça as tuas fortalezas e as tuas fraquezas e trabalhe-as. Essa é a dimensão de humildade. A dimensão que não nos impele e não nos deixa a condição de julgar a ninguém. Cada um tem suas dores e suas lutas. A humildade que me faz olhar para dentro e falar: Senhor, eu sou pequeno e preciso de Ti. E com o Senhor hei de melhorar o meu interior. Então Jesus falava nessa dimensão de humildade. A humildade daqueles que podem dar, mas que muito precisam também receber. Jesus falava como primeira condição: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí um coração já humilde, já conseguindo olhar para dentro de si e tirar o julgamento do que é externo, Jesus falava: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas não é qualquer choro, porque o texto no aramaico original, depois na tradução grega, é bem-aventurados que choram no momento de aflição. Jesus falava do choro até de um velório. Essa era a conotação. A
verdadeira conotação, ou seja, é o momento de maior dor. E Jesus falava: felizes então os que choram, porque serão consolados. Por quê? Porque um coração que já é humilde, por isso era a segunda bem-aventurança, pode então, com a sua humildade, reconhecer que nós temos um Deus perfeito e que ninguém sofre por vontade de Deus. Muito pelo contrário, pela misericórdia de Deus é que nós podemos sofrer e expiar débitos de outras épocas. É esse sentido de consolo que Jesus falava. E ele falava: felizes os que choram, porque sabia ele, e hoje nós entendemos assim, que o Consolador prometido, que essa doutrina maravilhosa, haveria de vir, haveria de tirar de certa forma o véu dos olhos e fazer a nós outros entendermos o quão participes, ou qual a cota de participação temos cada um de nós em nosso próprio sofrimento. Jesus sabia disso. O Consolador viria mostrar para cada um de nós, a cada um segundo o seu feito. Cada um colhe o que planta. E somos consolados porque o Mestre veio e nos mostrou um caminho. Essa é a dimensão de consolo. Isso que o Mestre falava e que ecoa, como no chamado do cartaz, na posteridade, porque se fazem 2000 anos e nós estamos aqui tentando compreender a acepção maior do que o Mestre falava no Monte de Corazim, para aqueles corações que talvez não entendessem a profundidade daqueles ensinamentos. O que o Mestre estava nos falando era: eis que existe um caminho e a dor faz parte. Porque se ele exemplificou a humildade na ação do humilde, ninguém mais do que o Mestre exemplificou que o caminho é dolorido. Olha o Calvário, olha a crucificação. Jesus não falou que nenhum de nós não cairíamos. Ele mesmo, carregando a sua cruz, caiu por 3 vezes, mas ele levantou. Nessa dimensão, ele levantou e falou: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque se muitas vezes a gente tinha uma impressão ainda um pouco infantil de que Jesus iria acalmar a tempestade, como ele fez isso na tempestade com seus discípulos, muitas vezes Jesus, e ele falava nesse sentido de consolo, ele acalma o marinheiro. Muitas vezes Jesus não acalma a tempestade, mas ele acalma o marinheiro. E não é que nosso problema diminui, é que nós crescemos ante os nossos problemas. Porque essa é a proposta maior do Pai. Não que Deus resolva tudo, mas que Deus, e com o auxílio do Mestre Jesus, nos resolva para que nós cresçamos acima dos nossos problemas. Então o Mestre falava: felizes aqueles que choram, porque serão consolados. Nessa dimensão de entender o processo e de saber que o Mestre está junto. Está junto. E aí não é que nós não vamos sofrer, é que nós teremos consolo e entendimento ante o nosso sofrimento. E cada um de nós há de sair mais forte dele. Essa é a promessa do Cristo. Essa é a dimensão. Felizes os que choram, porque serão consolados. E mais que isso, sairão vitoriosos. E aí um coração que já trabalhou a humildade, que já consegue resignar-se ante os seus próprios problemas, Jesus nos dá a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque herdarão a terra. Mas Jesus nos dá ela como a terceira bem-aventurança, porque só um coração humilde, que já olha para si em vez de julgar o outro, e que já está resignado ante os problemas inerentes à vida de todo mundo, consegue a serenidade. Só um coração que já trabalhou esse consolo, esse entendimento, que já começou a despertar em si uma humildade de entender que o processo é longo e que eu não preciso olhar o outro, eu preciso trabalhar em mim e ajudar o outro, é que alcança a serenidade. E alcançando essa serenidade, consegue trabalhar a mansuetude dentro de si. E Jesus fala: bem-aventurados esses corações, porque herdarão a terra. Para nós, 2000 anos espíritas,
Bem-aventurados os que trabalham a mansuetude e a paz, porque num projeto de transição que nós estamos vivendo, esses corações herdarão a terra. Era isso que Jesus falava. A terra vai ser dos mansos e pacíficos, porque o planeta há de regenerar. Então ele fala: não se preocupe, felizes os que têm o coração assim, porque eles vão herdar a terra. E é que a nossa doutrina fala, né? Esses corações vão herdar a terra. Esforcemos-nos para conseguir esse coração, para podermos herdar a terra que é a promessa do Mestre, uma terra regenerada, onde nós regeneramos a nós mesmos e juntos regeneraremos a terra. E o Mestre continua e o tempo se vai. Para quem está acostumado com rede social, vou pôr na velocidade ruim mesmo, senão não consigo chegar a 7 com a bem-aventurança. Está vendo qualquer coisa? Eu chorei, eu vou entender que o tempo está acabando. E Jesus continua: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E isso é muito importante, essa bem-aventurança, porque ela é a quarta. E por que ela é a quarta bem-aventurança? Porque naquela época a lei mosaica imperava e a pena de talião, olho por olho, dente por dente, era o conceito de justiça que aqueles corações carregavam. E se Jesus falasse dessa justiça antes de trabalhar outras bem-aventuranças, aqueles corações ainda não iam perceber a concepção justa de justiça do Mestre. Mas agora um coração humilde, resignado e manso pode depreender o que é a justiça. Porque o que Jesus nos promete é a justiça justa de Deus, não a justiça que homens imperfeitos esperam, da vingança, do olho por olho, do dente por dente, do castigo de Deus. Porque o Deus é um para todos. É um para todos. E Jesus fala: bem-aventurados os que têm fome de justiça, mas primeiro com o coração em paz, resignado ante os seus problemas e humilde, porque aí, sendo assim, estes corações hão de ser justos, e sendo justos, alcançarão a justiça do Pai. Muitas vezes nossos olhos da terra só conseguem ver injustiças por onde a gente anda. Olhos pequenos nós que ainda não vê, não conseguimos ver a dimensão de tudo. Mas com o coração já quebrantado nas leis de Jesus e nessas falas, já manso, já humilde, já resignado, sabemos que, sendo justos nós, a justiça do Pai há de prevalecer. Então, felizes, continuemos, felizes aqueles que têm fome de justiça. Todos nós seremos saciados, mas da justiça justa do Pai, não da justiça das nossas mãos de vingança, mas da justiça que há de levantar cada coração nesse mundo, nessa dimensão. E por isso a quarta bem-aventurança. Por isso a quarta. E Jesus vem à quinta bem-aventurança: bem-aventurados misericordiosos, os bondosos, porque alcançarão misericórdia. E essa é a quinta bem-aventurança, porque um coração já humilde, já resignado, já manso, justo, faz a bondade sem distinção. É isso. Por isso o Mestre nos deixou com a quinta bem-aventurança. Porque ser bom com quem é bom comigo, com quem eu amo, é tarefa simples. Agora, enxergar num irmão que eu ainda tenho dificuldade de conviver e exercer a bondade é muito difícil. Mas a dimensão de bondade que o Mestre nos pede é uma dimensão fraternal entre irmãos que somos. É a dimensão do samaritano. Quando Jesus ia explicar essa misericórdia aos seus apóstolos, ele usou a parábola do samaritano. Acho que todos conhecem, aquele que ajuda o samaritano da estrada, que ainda não é um conhecedor da lei mosaica, apenas um samaritano, e ajuda um gentio na estrada, uma pessoa às vezes de má vida. Nessa dimensão que Jesus nos fala, nessa dimensão que Jesus vai nos purificando. Não importa o time que torce, o partido que é, a religião que professa, importa que é um coração, importa que é um ser humano. É nisso que Jesus fala:
Felizes os que têm essa dimensão de bondade, porque a eles alcançarão a misericórdia. Esses alcançarão a verdadeira bondade do Pai. E Jesus continua: bem-aventurados, como a sexta bem-aventurança, os puros de coração. E essa é a sexta bem-aventurança, porque para o coração ser puro, ele já precisa ter subido esses degraus: humildade, resignação, mansuetude, justiça, bondade. Esses degraus purificam o coração. E um coração já puro é capaz de ver Deus, nos diz Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Querem um exemplo? E eu me emocionei porque a prece de Cáritas foi lida agora. Agora vamos ver se todo mundo prestou atenção. Qual que é a última frase da prece de Cáritas? Senhor, fazer de nossa imagem, fazer de nós um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. É isso? Senhor, fazer de quem? De nós. O que? Um espelho onde vai se refletir a imagem de quem? De Deus. Só um coração puro é capaz de ver Deus refletido no outro. É nessa dimensão. Olha o que Cáritas falou. Buscando. Só um coração puro é capaz de ver Deus no outro. Quando Cáritas fala: Senhor, fazer de nós um espelho onde se deve refletir a nossa imagem, para a gente refletir a imagem de Deus, para a gente conseguir ver Deus refletido no outro, nosso coração precisa estar puro. Só um coração puro consegue olhar aquela criança e ver Deus ali. Só um coração puro consegue ver um irmão que sofre na rua Deus. E Jesus falava então: purifiquem vossos corações, trabalhem esses degraus de evolução no íntimo do ser, porque o coração vai se purificar de tal forma que andando no mundo conseguirão os corações a ver o Pai. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. E a última bem-aventurança, e para não extrapolar o horário, o Tadeu ele fez assim, então acho que eu estou no tempo. Jesus fala: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem aqui na terra foi chamado de filho de Deus? Quem foi chamado? Esse é o filho do homem, esse é o filho de Deus. Jesus, pacificador. Pacificador. Jesus nos mostra o último degrau. Por isso depois ele falava: se credes do Pai trabalhar em vós, farei o que eu faço muito mais. Farão a paz. Jesus, que promoveu a paz. Mas por que é a última bem-aventurança? Porque para ser pacificador, ou seja, para promover a paz no mundo, é preciso cultivar a paz aqui dentro. Por isso as 3 primeiras bem-aventuranças é aqui. Então Sócrates estava certo: conhece a ti mesmo, é a base, o começo, vem para dentro. A 6, trabalha a humildade, a resignação ante os problemas, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza. E fazendo isso, cada um de nós há de promover a paz. Quando Jesus fala: eu sou a videira, e o galho que sair de mim nunca perecerá. Pacificador, promover a paz. Quando Jesus fala: eu sou bom pastor, nenhuma ovelha vai se perder. Todos nós seremos encontrados por Cristo. Isso é paz. Pacificador. Pacificador. Estarei convosco, palavras do Mestre, até o final dos tempos. Pacificador. Nós vimos o exemplo do que é pacificar. E o Mestre nos falou: bem-aventurados os pacificadores, porque outros virão e cada um de nós haverá de ser. E aí seremos chamados com toda certeza e propriedade filhos de Deus, promovendo a paz. Mas que a gente possa primeiro cultivar em nós. Eu não sei em qual degrau a gente está nessa jornada, ou se a gente já subiu algum degrau, mas sem sombra de dúvidas, esse sermão e essas bem-aventuranças
nos dão um roteiro seguro, nos dão um roteiro lindo e certo da luz que há de brilhar no coração de cada um de nós. Cada ser que está aqui há de ser luz nesse planeta, promovendo a paz. Essa é a promessa. E para isso, que nós possamos, luzes, pequenas luzes da luz maior, seguir Jesus, pegar esses ensinamentos, à luz dessa doutrina maravilhosa, não só lê-los, mas senti-los, que a gente possa sentir o que Jesus nos ensinou. Porque aquilo, como a gente falou, essas palavras, essa fala, é o coração do Mestre nos dando o roteiro. E se é o coração do Mestre, que o nosso coração se abra para esse ensinamento. E que, seguindo esses breves degraus, cada um de nós possamos ver Deus no outro, trabalhar em nós mesmos e levar a paz onde quer que nós iremos, onde quer que nós estejamos. Esse é o desejo para a noite de hoje, essa é a pequena reflexão. Mas que o Mestre que aqui se faça presente, que aqui se faz presente, porque a palavra dele, onde 2 ou mais pessoas estiverem em meu nome, ali estarei. Que ele consiga pegar cada vibração e cada semente desse ensinamento e plantar no solo dos nossos corações. Com a tua paz, com as tuas bênçãos, eu me despeço com muita alegria e gratidão pelo convite de hoje, viu? E era essa reflexão. Uma boa noite para vocês, viu? Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado pela reflexão. Vocês sabem a definição da palavra caridade? É quando a pessoa com a voz dessa fala e depois eu venho falar e vocês têm que me escutar e vocês não reclamam disso. Isso é a definição da palavra caridade, né? Parabéns pela fala. Com toda certeza encheu os nossos corações de esperança. O Evangelho do Cristo tem essa força de mover a nossa consciência em direção ao alto. E, querendo ou não, é impossível não se emocionar quando aprofundamos nessas reflexões que o Cristo deixou a cada um de nós. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela fala. Passando agora ao segundo momento da nossa noite, peço a cada um dos irmãos que possam se sentar confortavelmente, de acordo com a possibilidade do local que se encontra, mantendo o padrão de vibração em harmonia com a espiritualidade maior. Neste intuito, eu convido aos nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passes. Senhor Jesus Cristo, neste momento em que colocamos diante de Ti, amado Mestre, pedimos aos abnegados trabalhadores do plano maior que possam se acercar deste ambiente, trazendo as emanações que advêm de Deus Pai, proporcionando o reequilíbrio de nosso corpo físico e de nosso espírito. Pedimos para que faça fortalecer em nossos corações, em nossa consciência, a necessidade do amor, do perdão, da verdade e da humildade, pois só assim poderemos alcançar a evolução necessária a cada um de nós. Que assim seja. Peço aos irmãos que estiverem dispostos
a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa. E neste gesto, pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remédio necessário para a cura de todas as nossas feridas. Pedimos também a essa mesma espiritualidade que visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira muito fraternal a casa daquele irmão ou irmã terna ao nosso coração e nossa consciência, levando o bálsamo que cicatriza a todas as dores e a todas as feridas. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos e encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as camas de passes a todos se sentirem necessitados. Eu vou acender as luzes agora para fazer alguns comunicados. Então, os comunicados de hoje são: a Mocidade Espírita Semente de Chico continua com a venda das suas camisetas. É até amanhã, né, Tadeu? O último dia de fazer o pedido. É uma contribuição. Parte da verba arrecadada com essas camisetas vai ser para custear despesas de nossos jovens que vão para congressos em Goiânia. Então é essencial esse incentivo. A nossa mocidade hoje conta com mais de 20 jovens frequentes. E o Nicolas, que é o coordenador desta área, aqui na casa, vem desempenhando um trabalho maravilhoso com toda a juventude. Para aqueles jovens, para aqueles garotos e garotas que queiram participar. Terminando aqui, quem quiser pode conversar com o Nicolas. Ele vai estar no pavilhão da evangelização, na última salinha do corredor, só chegar e conversar com ele. Tem diversas atividades. É difícil o final de semana que não tem alguma atividade curricular que ele programa e planeja. Então, fica esse convite. Na noite de hoje também está sendo servida um delicioso arroz carreteiro. O objetivo dessa feirinha de segunda-feira é para ajudar nas despesas e manutenções da casa. Tem também o nosso chazinho de confraternização, tem também a nossa livraria e biblioteca, nossa farmácia fitoterápica e distribuição gratuita de medicamentos. Que todos nós possamos ter um excelente restante de segunda-feira e uma semana abençoada, de muita luz, muita paz e muito amor. Que assim seja.